Amém. Glória a Deus. Amém, irmão? Hoje é um dia que nós comemoramos aqui na terra o Dia dos Pais. E hoje, nosso evangelista está recebendo essa homenagem, ao qual Yasmin cantou uma canção de um pai presente. Tem muita gente que consegue fazer, mas tem dificuldade de instruir um caminho ao qual se deve andar. E a maior tristeza de Deus é fazer com que pessoas tenham o privilégio de gerar e não seja um pai semelhante ao celestial. Porque todo pai que não vive Cristo não glorifica a Deus como pai. Então nós precisamos, nesses últimos dias, orar para que homens se convertam à imagem de Cristo e venha se posicionar para ser pais que inspirem seus filhos. Filhos que se levante em meio à dificuldade, à crise, a tudo aquilo e falar: eu honrarei o meu pai da terra e o meu pai do céu. Amém ou não amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Então hoje é o Dia dos Pais e uma das coisas que fez o filho pródigo voltar era porque ele tinha um pai presente que nada faltava. Mas ele sim foi negligente, o filho, de sair da casa do pai. Então temos muitos filhos espirituais negligentes que entristece o coração, né? Por quê? Porque quer se afastar. E nós sabemos que se afastar da presença de Deus é sinônimo de dor, é sinônimo de vergonha, é sinônimo de humilhação. Mas você nessa noite está aqui entendendo que bom é estar na casa do Pai, no Dia dos Pais. Amém? Hoje é o Dia dos Pais e o que Deus queria é que os filhos estivessem na presença dele para dizer: nada tenho se eu não tenho a ti. Se eu não tenho a ti, eu não tenho nada. Mas que Deus abençoe a vida de cada pai presente aqui. Nosso irmão evangelista Rodrigo, por estar instruindo Yasmin na presença do Senhor, sendo já um instrumento na casa de Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela sua oportunidade de estar aqui, Senhor, para orar pelo teu filho. Ó Deus, que nessa data onde o mundo comemora o Dia dos Pais, tem um sentido a mais, porque ele entende a responsabilidade de revelar o Pai Celestial através das suas ações, através da sua conduta, através da sua forma de viver como filho de Deus. E eu tenho, meu Deus, visto que Yasmin tem aprendido como Abraão ensinou a Isaac a sacrificar na presença de Deus. Por isso abençoa o teu filho, abençoa, meu Deus, a sua casa, que ele continue a ter mais e mais saúde para preparar Yasmin para uma geração que virá, onde muitos não têm um pai presente e automaticamente serão filhos, ó Pai, desequilibrados, sem personalidade, sem temor e sem princípio da tua palavra. Que Yasmin venha crescer, Senhor, para ser uma mulher, ó Deus, segundo o teu coração, para ensinar, meu Deus, ó Pai, aqueles que não tiveram o que ela está tendo, um pai presente, meu Deus, através da tua palavra. Eu abençoo a vida do evangelista como pai e todos os demais que estão aqui nessa noite. Você diz amém? Abra a tua Bíblia, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em epístola ao qual Paulo escreveu aos Romanos, em nome do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 8, em nome de Jesus. Todos acharam? Pode ficar sentado mesmo, mas com reverência, vamos ler. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pai, essa é a tua palavra e aqui está o teu povo. Fala ao nosso coração pela tua graça e misericórdia, através do teu Espírito ao nosso coração, de forma clara, precisa. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. É tudo que nós te pedimos, no nome de Jesus. Você diz amém.
Amados irmãos, como nós estamos falando hoje, que é o Dia dos Pais, e nós ouvimos, não foi combinado, a nossa irmã missionária Rayane ler aqui, que Deus, Ele tem um olhar para conosco, que aceitamos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. E quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós passamos a ser agora da família de Deus. Nós somos agora filho e co-herdeiro com Cristo. E nós temos agora uma identidade, ao qual o mundo espiritual sabe quem você é. Você é alguém privilegiado, alguém que foi escolhido, alguém que foi preparado para viver eternamente na presença de Deus. Você é filho de Deus. E agora, sabendo disso, o mundo espiritual, ele quer que você não cresça. Está escrito em Gálatas: se nós não crescermos, nós seremos como escravo, que não desfruta das coisas do Pai, não vive as bênçãos ao qual Deus tem. Por quê? Porque o seu coração não é glorificar a Deus, não é viver de forma tal, como o evangelista disse aqui, que quer que Deus use a vida dele. Ele está entendendo cada vez mais que viver aqui é viver olhando para o céu, e tudo que vai fazer tem que deixar a marca, para que as pessoas desejem viver o céu, viver aqui na terra, não querendo trazer a riqueza do céu para a terra, porque Jesus fez uma promessa, que não ficará pedra sobre pedras. Então, quando nós nos posicionamos como filhos de Deus, quando nós assumimos essa identidade que foi selada pelo Espírito Santo, que nos impulsiona a dizer Abba, Pai. Quando nós falamos Abba, nós estamos dizendo Paizinho, meu Paizinho. Essa intimidade é somente para aqueles que realmente levantaram as suas mãos e disse sim para o Senhor Jesus Cristo. Quando você disse sim, eu aceito que Jesus Cristo seja o meu remidor, o meu justificador, o meu salvador, aquele que recebeu no seu corpo as minhas transgressões. Deus agora traz sobre você o selo, a presença do Espírito Santo. Se temos a presença de Cristo, nós somos dele. Nós somos agora homens com autoridade, que vivem neste mundo, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua vida. Você agora é filho, filho que tem um desejo, o mesmo Espírito que estava sobre Cristo, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, está sobre a tua vida. Agora você tem na sua vida uma responsabilidade. Não entristeçais o Santo Espírito de Deus que habita em você. Irmão, existe algo que entristece ao Deus Pai. Existe algo que entristece o coração de Deus Pai. É quando nós já fomos crucificados com Cristo, e entendendo isso no batismo, a Bíblia fala que quando nós batizamos, nós nos unimos com Cristo pela fé. Cristo naquela cruz, nós estávamos ali dizendo: eu estou sendo crucificado para o mundo, e agora eu vou viver para Deus. Entristece o coração do Pai quando eu saio daquele momento da cruz pela fé, para viver neste mundo como filho. Eu vivo uma vida ao qual não glorifica o Pai. Irmãos, existem pessoas que estão ouvindo, às vezes alguém pode pensar é arrogância, mas existem pessoas que estão ouvindo um evangelho, em vez de dar vida, está trazendo morte para as pessoas, porque elas olham para Deus como alguém que tem a obrigação de fazer o que o coração delas desejam, para satisfazer uma multidão que fica ditando que para ela ser feliz, ou para ele ser feliz, para ser alguém mesmo que tem relevância nesse mundo, tem que estar no padrão deles, e não no padrão de Deus. E eles ficam olhando para Deus como alguém ruim.
que não está trazendo na vida deles aquilo que eles querem para satisfazer aquilo que os outros estão dizendo, isso que é vida. E Deus tem estado triste com pessoas nesse sentido, como filho, que não entenderam que o referencial para a vida deles é Cristo. E quando você olha na Bíblia, você vai entender ali que os verdadeiros discípulos, eles tinham prazer por sofrer pelo nome de Jesus Cristo, tinham prazer de não agradar ao homem, importa-se agradar a Deus. Eles tinham prazer de não querer a glória. Os homens estavam se reunindo, pega o boi para sacrificar, e ali querer dar um culto para aqueles que lá estavam curando, libertando. Ele falou: não, homens, eu estou aqui justamente por causa disso, para tirar essa idolatria do coração de vocês, porque eu também sou homem, sujeito com as mesmas paixões. Eu estou aqui para apresentar para vocês um Deus todo-poderoso, e que vocês podem se tornarem filhos, e não procurar intermediários para ir até Deus, porque Cristo veio nos dar acesso. Mas existe uma multidão que precisa ver o homem, precisa tocar no homem, precisa de um homem que eles acreditam. O apóstolo Paulo foi claro quando ele disse: quando Deus me separou do ventre da minha mãe, e pela sua graça quis revelar Cristo para mim, para minha pessoa, eu não fui consultar aos outros que já eram apóstolos, como Tiago, como Pedro. Eu tive até com Pedro 15 dias, mas foi coisa assim, porque Cristo foi revelado para mim. Eu não preciso. Eu entendi que Deus me separou e revelou Cristo para me posicionar olhando para Cristo. Eu não preciso estar preso ao homem. Se o homem não vai, eu não vou. Se o homem não faz, eu não faço. Se o homem não está sendo intenso na presença de Deus, eu também não sou. Não, eu entendi. Deus revelou Cristo, o Filho perfeito, que agrada a Ele. Então, se é para agradar a Deus, eu tenho um padrão. Esse padrão não é a minha esposa, o padrão não é meu irmão, o padrão não é meu pai, é Cristo. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus por isso. E nós precisamos, irmãos, mais e mais fortalecer, porque se você não entende, você não vive o verdadeiro evangelho. Você passa a se tornar como muitos, que acredita que Deus só é pai no momento da dificuldade, que Deus só é pai no momento da dor, que Deus só é pai quando está na roda dos escarnecedores, ou quando está no lamaçal, não é isso? Onde está ali os porcos, e ele entende. Não foi para isso que meu pai me chamou, não foi para isso que meu pai me criou, não foi para isso que meu pai se separou, para estar contemplando a face de porcos. Não dê pérolas aos porcos. Aqueles que não querem Deus, que não querem olhar para Deus e ter um compromisso com Deus, Jesus falou: não dê pérola aos porcos. Para quem ele estava falando aquilo? Para quem não quer ser filho, porque quem não quer ser filho come todo tipo de porcaria do mundo, de Satanás, e vive como porcos, à deriva, nunca está satisfeito, sempre quer uma lama diferente, sempre quer uma porcaria diferente, e não quer se posicionar como filho, e não pode agradar a Deus. Por quê? Porque o próprio Deus vai dizer: se você é amigo do mundo, você não vai me agradar. Se você se inclina para a carne, você não vai me agradar. E nós precisamos, irmãos, olharmos para Cristo e entender que a nossa vida está sendo moldado para nós sermos um filho que dá prazer. Este é meu filho que me dá prazer.
Quem foi? Jesus Cristo. Ele não estava com a coroa, ele não estava com o cetro de justiça, ele não estava com a sua roupa gloriosa. Ele estava caminhando em obediência para a vontade do Pai, descendo o Jordão, onde todos olhavam e, ixi, esse aí, pecador, está descendo o Jordão, ixi, confessando o pecado para João. Mas João, olhando para ele, disse: eis é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de amarrar as sandálias, alparca, né, dos seus pés. E o céu se abre, e uma voz vindo dos céus, e o Espírito Santo desce. Esse é meu filho que me dá prazer. Por quê? Porque está aí na terra não olhando para aquilo que as pessoas vão falarem, pensarem ou imaginarem a seu respeito. O único desejo dele é agradar o céu, agradar a Deus. Não importa se a minha voz não é o que você quer, não importa se eu falo da forma que te encante. Eu não estou querendo te encantar, eu estou querendo te converter para você ser semelhante a Jesus. E nós, irmãos, estamos aqui com esse desejo, tornar mais e mais pessoas filhos. E nós sabemos que ser filho nesse tempo é um desafio para alguns. Com tantos encantos, com tantas possibilidades, com tantas distrações, com tantos entretenimentos, com tanta facilidade. E olhamos para aquilo que Jesus disse: se você não negar a si mesmo, você não vai conseguir. Se você não morrer, você não vai achar a vida. Se você não entrar pela porta estreita, você não vai encontrar o caminho perfeito para a tua vida. Então, as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus conforme Cristo veio trazer, mas eles querem ouvir a voz do homem, daquilo que o homem está tendo uma visão panorâmica do mundo, está tentando encaixar cada um. É por aqui, vai por aqui. Eu sou o caminho, o resto é parede. Eu sou a porta, ninguém vai passar, ninguém vai chegar diante de Deus e dizer: eu sou filho que agrada a Deus, se não está olhando para Jesus Cristo, desejando viver isso. A Bíblia sempre nos fala de dois, sempre nos deixa claro. E foram no dia da entrega da oferta. A Bíblia nos diz que Caim foi e levou a sua oferta, e Abel também levou a sua oferta. A Bíblia diz o que é para nós, irmãos? Que Deus se agradou da vida de Abel e da oferta, e desprezou a vida de Caim e a sua oferta. Por quê? Porque não olhava para Deus da forma como deveria. Quando eu não olho para Deus como eu devo olhar, toda a minha vida está comprometida a viver um padrão que não glorifica a Deus. Se eu não olho para Deus como eu devo olhar, eu tenho uma facilidade de matar o meu irmão. Amém ou não amém? Amém ou não amém? É você dizendo assim: é verdade. Não é que você tenha esse desejo de você, se você está olhando para Deus, você tem a facilidade de cumprir a palavra dele, que deve amar a Deus. Quem ama a Deus, ama o seu próximo, ama o seu semelhante. Quando eu não amo a Deus, eu tenho uma facilidade de matar o meu. Por isso que nós estamos vendo o número de homicídio, de pessoas com facilidade de matar a sua esposa, ou vice-versa, o pai matando o filho. Por quê? Porque estão escondendo a Cristo, que nos liberta. Então, se eu não estou olhando para Cristo, está aumentando pessoas com sentimento, ao qual não glorifica a Deus. Caim não olhou para Deus da forma correta.
então já era uma ameaça para a sociedade. Veja, portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus. A Bíblia nos diz que estava Jacó e seu irmão Esaú. 2. Um desprezou os pais a mãe e o pai. Não quis viver o padrão de Deus, porque não olhava para Deus com honra. Automaticamente vai desprezar as autoridades confiadas, porque está na carne. E quem está na carne não vai agradar a Deus. Por quê? Porque não é submisso ao Espírito Santo. Ali ele põe no seu coração que vai se relacionar com quem não glorificava a Deus, com quem não estava nos planos de Deus, com uma cananeia, alguém que não tinha de Deus a liberalidade para casar. Ele não quis ouvir o ensinamento de seu pai e casou com quem não devia. A Bíblia nos diz que Deus faz com que Jacó viva as bênçãos. Por quê? Porque da mesma idade do outro, na mesma casa, no mesmo ambiente, entendeu: eu tenho que esperar do meu pai, eu tenho que esperar da minha mãe. Eles são autoridade delegada por Deus. Então, não viveu na carne. Eu tenho de qualquer forma, eu tenho que fazer, porque a carne não aguenta. A Bíblia nos diz que ele esperou com paciência no Senhor, e Deus fez com que ele vivesse as bênçãos de Abraão, porque não viveu na carne. Amado, nós estamos aqui e precisamos voltar o nosso coração. A Bíblia está dizendo: se nós não formos guiados pelo Espírito, nós não vamos agradar a Deus. E viver no Espírito nada mais é do que olhar para esse mundo com um propósito. Cristo, quando ele disse: o Espírito Santo está sobre mim, ele disse: eu estou vivendo agora aqui na terra com um único propósito. E primeira coisa que vem é Satanás, para oferecer aquilo que a carne quer, aquilo que a carne grita. Você vai ter honra, você vai ter glória, você vai ter um reino, você vai ter as pessoas te admirando, você vai ser desafiador, você vai mostrar que você realmente é filho de Deus. Pula, faz, acontece, come, toca, para mostrar para a carne. E ele disse: não, porque aqueles que estão na carne não agrada a Deus, mas aquele que anda no Espírito prioriza a palavra de Deus, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Irmãos, quando nós estamos no Espírito, nós priorizamos a palavra de Deus. O mundo vai fazer com que você não ouça a palavra de Deus. O mundo vai criar meios de bloquear a tua mente, como fala lá em Corinto, aos Coríntios, que o Deus desse século cegou para que não veja a glória de Deus que está em Cristo Jesus. Você está distraído e o diabo está tentando, através de alguma coisa, de uma música, de um entretenimento, de algo, fazer com que você não glorifique a Deus como um filho. E tem muita gente, irmão, que está sendo uma vergonha. Muita gente, irmãos, está vivendo uma vergonha, porque vê dinheiro, pega na mão de alguém. Deus está te dizendo que vai te honrar, Deus está te dizendo que vai te promover, Deus está te dizendo que nada vai te acontecer, e está fechando o olho e olhando para a conta, em dinheiro entrando, Pix entrando, e falando em nome de Deus, como Deus não está falando nada a respeito dessas pessoas.
Porque o enviado de Deus fala as palavras de Deus. Se você não tem Cristo, você não tem nada. Não adianta criar expectativa, porque você está condenada, fadada, decretada, e ao inferno e viver lá. Então a única coisa que você pode criar expectativa é quando você se torna filho. Sem isso, nada que você venha fazer vai te promover a receber algo da parte de Deus. É a verdade, irmão. Você vai lá em Bangu, e ali você diz para as pessoas: porque Deus vai te honrar, porque Deus vai te prosperar, porque Deus vai fazer na tua vida. Tu vai ver, você está por baixo hoje, mas você vai estar por cima. Nada disso vai acontecer se você não falar para eles: arrependa dos seus pecados, confesse, deixe, e você aceitando o Senhor Jesus Cristo, você encontrará salvação para a sua alma. Eu confesso, irmão, eu confesso que eu aproveitava das crianças para fazer vídeo. Eu confesso, irmão, que eu pegava coisas, fazia tudo, desejava. Eu confesso, irmão, eu confesso que realmente eu não represento o Filho de Deus. Eu sou um pecador miserável. Mas há salvação para você, meu amado. Então não adianta achar que aquelas pessoas estão em um mundo ali, e se você falar o que ela vai viver, ela vai mudar o coração, não. Porque só quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, Ele diz na sua palavra que envia o Espírito Santo para nosso coração. Se o Espírito Santo não está em nossa vida, não somos de Cristo, vai dizer a palavra. E como isso acontece? Quando eu olho para o Evangelho segundo o meu coração e não segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus, irmão, é nos tornarmos filhos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. E o que isso significa para nós? Que se eu olho para o padrão do mundo, eu vou dizer: não, Jesus Cristo foi muito baixo da média. Foi? Me diga o nome da grife que ele usava. Você sabe? A roupa que ele gostava de usar para dizer que ele era filho de Deus. Me diga a comida que ele gostava de estar juntamente com os apóstolos para mostrar que ele era filho de Deus. Me diga o relógio que ele tinha para dizer: eu sou filho de Deus. Você sabe? Você sabe os lugares que ele gostava de ir, as ilhas? Você sabe os hotéis que ele gostava de estar para dizer: eu sou filho de Deus, eu quero que vocês olhem para mim? Você sabe? Não. Porque ele falou: o reino de Deus não é visível, ele está dentro de você. Porque o valor do homem não está naquilo que ele tem, mas naquilo que ele é, naquilo que a mente dele consegue compreender a respeito do Deus Pai. Porque se todos os dias você quer mostrar para alguém que você nunca vai conseguir, elas que têm que se converter ao padrão daquilo que você acredita. Porque Deus é santo, Deus é humilde. Irmãos, o mundo tenta te roubar da simplicidade que há no Evangelho. E tem uma coisa que eu estava meditando, eu quero que você compreenda. Existe um nome dele aí, de um jovenzinho, eu estava até falando esses dias aqui, aquele cantor que foi preso, do Rio de Janeiro, jovem. Esse aqui do Rio. Oruan, não sei se você entende, é um jovem aí. Ele tinha dentro do coração dele: eu amo o meu pai, eu amo o meu pai. E por amar o meu pai, eu tenho riqueza, eu tenho tudo, mas eu gosto de estar como meu pai, eu gosto de manifestar a natureza do meu pai. Eu amo aquilo que meu pai amava, eu gosto de estar no ambiente que meu pai estava. Eu gosto de tudo aquilo que envolvia o meu pai, eu gosto que as pessoas olhem para mim e lembrem. Irmão, você está entendendo, irmão?
Então nós precisamos nos converter a filhos. Jesus Cristo não tinha dificuldade que as pessoas pensassem: eu estou sim aqui, mas estou fazendo aquilo que meu Pai. É necessário passar, então eu passarei. Porque vocês atentam aquilo que é no coração de vocês, mas eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Você não vai viver as bênçãos de Deus morno. Porque o morno, Deus vomita, a Bíblia diz claramente isso. Quando ele olhou para a igreja, e a igreja falou que tinha tudo. Nós somos bastarda, é bastarda, né? Bastardo, que tem tudo, cheio, tenho tudo. E Deus fala assim: vocês é pobre, miserável e nu. Eu aconselho vocês que comprem de mim. Então, aquela igreja, ele falou: vocês não são quentes, não são frias. Era bom se vocês fossem uma dessa opção, porque vocês é morno, eu vomito. O morno se torna acessível para o diabo, irmão. O morno fica na janela. O morno não entende que a minha vida foi crucificada com Cristo naquela cruz. E agora eu estou aqui na terra pedindo: Deus, me dê sabedoria, porque eu tenho um propósito como Jesus Cristo. Eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa do meu Pai. Estão dispersas, eu não sei quem são. Mas a única forma de atrair é pregando o evangelho de Jesus Cristo, falando, vivendo e priorizando as coisas de Deus. Então essas pessoas, Uruan, o presidente do Brasil, Ítalo, Moraes, essas pessoas têm que ser admiradas porque elas defendem a ideologia delas. Você defende a sua? Você defende a sua como eles defendem? Que todo mundo está caindo em cima, falando, pisando. Ele: não vou mudar a minha posição. A minha posição é essa. Nós trocamos por 30 moedas. Nós trocamos por um momento de afago, de glória, por umas curtidas. Nós mudamos o contexto, tudo aquilo para satisfazer pessoas. E a Bíblia está dizendo para mim e para você: se você andar na carne, na natureza humana caída, você não vai glorificar o meu Pai nunca. Não é eu que estou falando, é o apóstolo Paulo. Por isso nós estamos hoje aqui, onde nós queremos agradar ao Pai. Como foi iniciado o culto aqui: vocês são filhos, vocês são herdeiros, vocês foram adotados. Cristo veio resgatar vocês para ser filhos. Se vocês são escravos, vocês não são filhos de Deus. Irmão, tenha desejo que o céu se abra sobre a tua vida. E como foi com Jesus, seja com você e comigo. Esse é o meu filho que me dá prazer. Todos os dias. 33 anos. Esse é meu filho. A ele, vocês ouçam. E o filho estava morrendo. Deus não tem prazer naquele momento. Meu Pai, por que me abandonaste? Eu não tenho prazer. Precioso demais para mim. Irmão, que o prazer de Deus olhar nessa terra é porque você está nela. É porque você vive aqui ainda. Quando Deus tirou Ló, não tinha mais prazer para aquele lugar, porque Deus não é movido por ouro nem prata, nem por coisas de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que o fogo desceu e exterminou todos aqueles que não queriam ser filhos, que obedecia a palavra de Deus. Por isso nessa noite você está aqui, irmão. Tenha prazer pela presença de Deus. Que adianta ganhar o mundo inteiro e minha alma se perder de ti. Se coloque de pé em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, você pode se tornar filho. É simples. Você pode se tornar filho. É simples.
Essa mesma igreja de Laodiceia, em que Jesus falou: vocês são pobre, miserável e nu, vocês não são filhos. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Se Cristo não está no teu coração, irmão, você não é filho. Porque somente quando o Espírito Santo entra no nosso coração e nós desejamos: Senhor, se eu pudesse, eu destruía, eu falei uma vez, não com rebeldia, aquela emissora, tudo aquilo que impede as pessoas de olharem para Cristo, irmão. Se você não ter uma ira santa, uma indignação, você não pode normalizar aquilo que afronta a Deus. Você não pode aceitar aquilo que é contrário à palavra de Deus, porque o próprio Deus, ele diz na sua palavra dessa forma para nós, no versículo anterior: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Ele não está dizendo nem que você vai estar lá. Eu já estou lá, mas pelo fato de você se inclinar, você nem está lá ainda. É você normalizar aquilo que Deus não normalizou. É você aceitar aquilo que Deus não aceitou. Não tem nada a ver. Para Deus tem. Você já se tornou inimigo de Deus, porque você só inclinou, só deu um ok. Mesmo que você não faça, você já é inimigo de Deus. Portanto, Deus conta com a tua vida, com a minha vida nesse tempo em que nós estamos dizendo: eu sou filho de Deus e eu tenho um propósito, glorificá-lo. Abaixe sua cabeça que eu vou orar por você. Pai,